Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Titânia e o Caçador capítulo 27. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 27, Lei e Ordem, Filial Fiore Mundus. Colidem. Então, como planejamos lidar com essa situação? Eles foram imprudentes. Eles causaram pânico em Oshibana, quase destruíram a estação de trem e todo o trilho. Mas eles pararam uma das guildas das trevas que tínhamos na lista de procurados há algum tempo. E a única alternativa para a destruição que eles causaram seria permitir que Eisenwald escapasse e machucasse civis inocentes. Isso é verdade. A maioria dos membros de Eisenwald foi presa naquela estação de trem porque estavam amarrados com vigas de aço. Isso parece um tanto excessivo, mas provou ser muito útil. Mesmo assim, temos relatos de que quando eles chegaram em Clover, eles tiveram uma batalha que destruiu boa parte do ambiente ao redor e dizimou o salão de reuniões regular dos mestres da guilda. Os relatórios dizem que o prédio foi destruído apenas 3/4 da batalha. E a Jima-san, sinto muito, mas não há muita diferença entre quase totalmente destruído e completamente destruído envolvendo danos materiais. Apesar das nossas reclamações, eles fizeram um trabalho admirável em recuperar a flauta Lulab. Org disse enquanto levantava um recipiente de vidro com a flauta de caveira de 3 olhos no meio, envolta em selos. Ele colocou o recipiente na mesa. O que importa agora é como escolhemos abordar esse assunto. Eles precisam ser punidos. Não podemos puni-los por salvar vidas. Bem, não podemos simplesmente deixá-los escapar. Se os deixarmos em paz, outras guildas podem começar a acreditar que podem escapar de atos semelhantes de destruição sem nenhuma consequência. Bem, então eu tenho uma ideia. Os outros membros do Conselho Mágico olharam para o homem de cabelo azul relaxando em sua cadeira com os pés apoiados na mesa. Ele os abaixou quando chamou a atenção deles. Se não podemos punir todos eles, então por que não fazemos deles um exemplo? O presidente do Conselho Mágico, Crawford Selm, sentou-se ereto na cadeira. O que você está propondo, Seigrankun? O jovem com a tatuagem intrincada sobre o olho sorriu. Bem, alguns dos membros da Fairy Tail envolvidos no incidente de Eisenwald são bem conhecidos. Salamander, Natsudragnel, os membros do conselho resmungaram. O Gefio. O mago criador Grateful Buster A. Aquele novo membro sendo reconhecido pelo ato de destruir a mansão do Duque Everlue A. A maga classe S Titânia, Erza Scarlet A. E o outro mago classe S, o caçador, Naruto Uzumaki. O Guilhunho. É claro que aquele encrenqueiro estaria envolvido nisso. Michelo cuspiu com um pouco de veneno na voz, lembrando-se da última vez que aquele garoto loiro e rude ficou na frente deles anos atrás. Se vocês estão tão preocupados que a Fairy Tail esteja se passando por guerreiras intocáveis, então talvez seja hora de mostrar como alguns guerreiros têm que pagar as consequências. Querida mãe, já faz mais de uma semana que entrei para a Fairy Tail. É frenético. Barulhento. Louco. Perigoso. Mas, acho que se eu tivesse que admitir, tem sido a maior diversão que já tive em um tempo. Nós fizemos parte desse grande incidente com uma Dark Guild chamada Eisenwald que estava tentando eliminar todos os mestres da guilda. Mas eu e minha equipe conseguimos salvar o dia sem muitos problemas. Não quer dizer que não houve problemas, mas nós lidamos com isso. Natsu e Rap continuaram tão irritantes e estranhos como sempre, mas definitivamente provaram o quão competentes podiam ser quando as cartas estavam na mesa. Também trabalhamos com outro membro da Fairy Tail chamado Grey. Ele e Natsu não se dão muito bem e ele diz que não é nem de longe tão ruim quanto ele, mas percebi que isso não é verdade. Mas ele é bem legal. E muito forte. Ele só tem esse hábito estranho de tirar todas as roupas e nem perceber. Também conheci um dos membros mais famosos da guilda recentemente. Erza Scarlet. Lembro-me de ler todos os artigos sobre ela. Como ela era uma das magas mais jovens e fortes do país.
E como ela ajudou a lutar naquela grande batalha contra Damnation. Honestamente, pensei que ela seria uma mulher grande e corpulenta que era super aterrorizante, mas ela era na verdade uma moça super bonita. Ela ainda é assustadora, não há argumentos contra isso. E tem o Naruto. Ele é um cara bem legal e tranquilo. Ele parece meio preguiçoso no começo, mas depois eu o vi lutar e imediatamente entendi por que esse cara é tão famoso. Ele é muito forte. E quando ele luta, eu não acho que ele se segura. Mas ele é muito legal com os amigos e garante que todos estejam seguros. Eu só tenho que lembrar de não irritá-lo. Aparentemente, Naruto e Erza estão namorando. Eu não tinha ideia de que pessoas famosas como eles estavam se encontrando. Será que isso acontece muito na guilda? De qualquer forma, voltamos e descobrimos que todos de Eisenwald foram presos. Bem, a maioria deles, pelo menos. Acontece que Erigor, esse cara assustador com uma foice, escapou antes que qualquer autoridade pudesse vir e prendê-lo. Isso me apavora porque tanto Natsu quanto Naruto bateram naquele cara e ele ainda conseguiu escapar. Espero mesmo que não encontremos esse cara novamente. De qualquer forma, pode parecer meio ruim, mas prometo que estou bem. Não se preocupe comigo. E não conte ao papai. Amo Lúcia, a novata loira peituda da Fairy Tail, recostou-se na cadeira e esticou os braços. Ela os cruzou atrás da cabeça e olhou pela janela à sua frente para o céu azul claro. Ela sentiu os raios quentes do sol a banharem e gemeu: "Ai, acho que hoje pede um dia preguiçoso. Me conte sobre isso. Este lugar é bem aconchegante para um apartamento recém-comprado. E você disse que era barato também, certo? Orrin, você poderia derreter nessa cama. Hora de dormir. Ponto." Lucy congelou antes de se virar para ver as vozes que enchiam seu apartamento. Sentado em sua cadeira confortável estava o mago criador Grey, vestindo nada além de sua boxer e descansando sem nenhuma preocupação no mundo. E deitados em sua cama com olhares sonhadores em seus rostos estavam Naruto e Koyuki, descansando lado a lado enquanto descansavam. Lucy deu um soco no rosto de Grey. "O que você está fazendo, seu pervertido?" Grey agarrou o nariz e gemeu enquanto Lucy se virava para socar ou chutar o loiro adormecido. Naruto levantou as mãos. "Uau! Lucy! Não incentive a violência na frente da criança." Naruto cobriu os olhos de Koyuki. Koyuki, desvie o olhar do horror. Koyuki continuou com seu ato. "Oni-chan, estou com medo." Lucy olhou para eles enquanto sua sobrancelha tremia antes de se virar com um bufo e caminhar até a mesa. Ela olhou de volta para os invasores da casa. "Por que vocês estão na minha casa? E por que vocês estão nus?" "Ei, acalme-se, tudo bem." Grey disse com as mãos levantadas para acalmá-la antes de se inclinar para trás na cadeira. "Se você quer saber, eu já tirei minhas roupas antes de invadirmos sua casa. Minhas roupas estão em algum lugar na rua ou algo assim. Isso não me conforta. Nem um pouco." Naruto levantou a mão. "Eu vim aqui porque precisamos ter uma pessoa cuidando dele o tempo todo. Ele se mete em problemas porque está sempre andando pelado pela cidade." Grey argumentou. "O quê?" "Nem sempre. Grey, em todos esses anos que te conheço, você fica no 3/4 do tempo." Lucy balançou a cabeça. "O que há com você? Por que você está sempre nua?" Grey de repente se viu atacado de ambos os lados. "O quê? Eu fui criado assim. Virou um hábito. Quem diabos cria uma criança para tirar todas as roupas? Ah, e você teve uma infância perfeita." Ambas as loiras deram de ombros, entendendo que a infância de cada um tinha peculiaridades diferentes que se refletiam. "Bem, foi ótimo que vocês pudessem entrar e conversar sobre o striptease de Grey, mas isso ainda parece estranho." Então, Lucy abriu a porta e ofereceu a eles: "Se vocês pudessem ser gentis e irem embora." Grey olhou para Naruto e balançou a cabeça. "Eu disse que ela esqueceu." Naruto deu de ombros. "Achei que ela fosse mais esperta do que isso. Eu realmente não posso culpá-la. Foi um dia bem agitado, então não tem como ela se lembrar do que aconteceu antes." Lucy olhou entre eles. "O quê? Do que vocês estão falando?"
O que eu esqueci? Naruto sorriu. Você não se lembra do que Natsu e Erza concordaram antes de partirmos? Lucy piscou. Hein? Koyuki pulou na cama e gritou. Batalha! Os membros da Fairy Tail e outros moradores de Magnolia Town estavam se reunindo na rua em frente à guilda Fairy Tail. A rua estava movimentada com conversas e expressões animadas enquanto eles faziam um amplo círculo para os dois magos no centro da multidão. Lizana abriu caminho pela multidão com uma garrafa de água na mão. Ela deu um tapinha no ombro do homem de cabelo rosa. Aqui Natsu, mantenha-se hidratado. Natsu se virou e sorriu antes de pegar a garrafa. Obrigado, Lizana. Ele começou a beber a garrafa inteira antes de limpar a boca e devolvê-la a ela. Agora é hora de ficar animado. Lizana assentiu. Você tem uma estratégia de batalha pronta para a luta? Sim. Soco o mais forte que posso e derrubo ela. Lizana suspirou e esfregou a ponta do nariz. Não, Natsu. Isso não é uma estratégia. Natsu parou de pular, não é? Não. Porque é a mesma coisa que você faz todas as outras vezes que lutou com Erza. Dessa vez vai dar certo. Estou mais forte do que antes. Você disse isso nas últimas 3 vezes também. Eu quase fiquei sem gás e bandagens. Natsu gemeu e esfregou as têmporas. Ele revirou os olhos. Ok, que tal se eu for nas pernas dela ou algo assim? Fazer ela tropeçar. Lizana assentiu com a cabeça animadamente. Sim. Boa ideia. Continue trabalhando com seu cérebro e você pode sair dessa relativamente leve. Natsu assentiu antes de levantar a mão para um high five. A irmã mais nova dos Strauss o cumprimentou com um high five antes de voltar para a multidão. O matador de dragões respirou fundo pelo nariz antes de se virar lentamente para encarar seu oponente. De pé em frente a ele estava o severo cavaleiro de cabelos escarlates em armadura. Os braços de Erza estavam cruzados e ela estava esperando o chamado para lutar com seu querido amigo em um duelo informal. Ela abriu os olhos para olhar para cima e ver o olhar sério no rosto de Natsu. Seus olhos se encontraram e a ruiva sorriu, sentindo-se ansiosa pela chance de encarar o crescente Dragon Slayer. Natsu correspondeu ao sorriso dela com um grande sorriso próprio. Lucy abriu caminho pela multidão. O que diabos está acontecendo? E por que eles estão brigando? Grace seguiu alguns segundos depois com Naruto fechando a retaguarda enquanto carregava Koyuki. Eles se pararam. Ei, perdemos alguma coisa? Elfman balançou a cabeça. Não. Eles só estavam se encarando com espírito másculo. Lizana baixou a cabeça. Não acredito que estamos realmente deixando eles lutarem. Maçã interrompeu. Não acredito que não estamos travando essa luta em algum abrigo antiaéreo a 1 milha abaixo da terra. Isso provavelmente vai acabar com pelo menos metade da cidade destruída. Mira sorriu. Tenho certeza de que eles conseguem se controlar para não causar muitos problemas. Naruto deu um murmúrio discordante enquanto abaixava Koyuki no chão. Acho que não. Erza disse que estava bem animada com essa luta. Koyuki pulou. Onei-chan disse que ia lutar seriamente com Natsumi-chan. Rap voou até o nível deles, então prepare-se para um derramamento de sangue. Mas eles não podem realmente estar brigando um com o outro, certo? Lucy olhou para todos os membros da reunião. Eles são amigos, não são? Eles podem ser amigos e ainda lutar. Elfman disse com um tom forte. Seus espíritos másculos os chamam para lutar. Lucy levantou uma sobrancelha, mas Erza não é. Grey balançou a cabeça. Não. Tentamos explicar a ele, mas nada atinge essa cabeça dura. Lucy suou um pouco, mas eles são 2 dos magos mais fortes da Fairy Tail, certo? Não seria perigoso para eles lutarem daquele jeito? Os membros ao redor dela se viraram para ela e a encararam confusos. Ela sentiu todos os olhares se concentrarem nela. Oh, o quê? Do que você está falando sobre eles serem os mais fortes? Bem, eles não deveriam estar entre os mais fortes da guilda. PFFT. Grey zombou enquanto alguns dos outros apenas riram. Bem, isso é uma mentira estúpida. Que idiota cego e burro te deu esse lixo? Eles obtiveram a resposta quando ouviram alguns soluços leves e fungadelas vindos de Mira enquanto ela cobria o rosto.
Todos observaram a garçonete chorar antes de se virarem e encararem Dre. O homem de cabelos negros entrou em pânico. Oh, Mira, eu não sabia que era você. Eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer uma única palavra. Mira enxugou os olhos. Só pensei que se todos trabalhassem juntos, então seriam realmente fortes. Elfman balançou a cabeça. Bem, eles são todos muito durões, mas não acho que mereçam o título de mais fortes. Grey assentiu. Sei que sou muito forte, mas tenho certeza de que ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de chegar ao mais forte. Levi disse por cima do ombro. Embora eu não ache que seja um erro dizer que Erza é provavelmente a garota mais forte da guilda. Lisana assentiu. Não há discussão aqui. Mir esfregou os olhos antes de acrescentar. E Mahiro. Boa observação. Mas ela não é uma classe S e isso não significa que ela não consiga bater como uma. Ei Naruto, quão forte você acha que Mahiro é? Naruto pensou por um momento. Provavelmente em algum lugar ao lado de Gildartes em termos de poder. Mas ainda acho que Gildartes é o mais forte da guilda. Sim, mas dos caras que ainda estão aqui, eu odiaria admitir, mas Lachus provavelmente seria o mais forte. E quanto ao Mistogan? Bem, nós nem sabemos o quão forte ele é porque nunca o vimos. Mesmo assim, ele é um classe S, então ele definitivamente está lá em cima como o mais forte da guilda. Uhul! Eles olharam para Naruto enquanto ele franzia o senho e os encarava de volta. Vocês não estão esquecendo de alguém? Capa? Loiro? Bigodes? Se sentindo muito insultado sem nenhuma menção de quem é o mais forte da guilda. Todos se entreolharam antes de cantarolar. Ah, sim, Naruto também é muito bom. Ah, muito bom. Naruto perguntou incrédulo enquanto olhava para o mago criador. Há uma cidade inteira de espaço livre ao nosso redor. Quer que eu prove que você está errado? A cabeça de Lucy estava girando. Eu estou tão confusa agora. Mira se virou para os dois magos prestes a lutar. Então, quem vocês acham que vai vencer? Erza. Erza. Sem competição. Erza. Erza sempre vence. Feliz. Lisana repreendeu enquanto puxava o gato azul para fora do seu espaço flutuante. Mostre um pouco de apoio ao Natsu. Ele pode realmente se sair muito bem. Não há como negar que Natsu tem um fogo másculo e inflexível em sua alma. Elfman disse, mas Erza é um monstro. Não há como escapar de derrotar um monstro. Isso não é verdade. Naruto respondeu balançando a cabeça, só porque você pode ser mais fraco do que alguém não significa que a vitória é certa para eles. Truques. Habilidades. Amigos. Ver a arrogância por trás da força deles. Nada é certo em uma luta. Ei, Naruto! Kana gritou por cima da multidão, de sua pequena área improvisada de apostas. Quanto você estava apostando na Erza de novo? 5.000 joias. Entendi. Todos os seus amigos olharam para ele e lhe deram um olhar silencioso e questionador. Ele deu de ombros com um sorriso. Bem, quero dizer, normalmente você não consegue prever como uma luta vai acabar. Mas Erza vai ganhar totalmente. Erza se preparou para a luta. Diga-me, Natsu, o que causou essa necessidade repentina de um duelo? O que você quer dizer com abrupto? Natsu gritou antes de apontar para o ruivo. Estou fazendo isso porque já faz tempo. Você costumava chutar minha bunda por quase tudo. Agora é hora de eu me vingar. Sem segurar. Erza sorriu e acenou com a cabeça. Muito bem. O corpo da mulher vestida de armadura estava coberto de luz antes que sua armadura base mudasse para um estilo vermelho, preto e laranja. Seus braços e pernas estavam cobertos por uma armadura corporal que lembrava garras de dragão e ela tinha uma longa espada vermelha que tocava a pedra sob seus pés. Seu cabelo ruivo estava preso em rabos de cavalo duplos e ela tinha um par de asas saindo das costas. Erza agarrou a espada e sorriu para o homem de cabelo rosa. Eu não vou segurar nada. Natsu sorriu e colocou os punhos em chamas antes de bater um no outro. Lucy olhou entre os dois magos e tremeu de medo. Mas o mestre não vai deixá-los lutar, certo? Seria muito perigoso.
E se esperando a deixa, o pequeno mestre da guilda veio andando para o meio do espaço e olhando entre os lutadores. Ok, eu quero uma boa luta limpa. Se você quer fazer um movimento, mas não sabe se é legal, apenas siga seu instinto e espere pelo melhor. E por favor, pelo amor de Deus, não quebre muita merda. Ele levantou a mão no ar e todos ao redor ficaram em silêncio. Um pequeno vento passou ao redor deles e os dois magos tensionaram seus corpos para o próximo movimento. Makarov abaixou a mão antes de pular para fora do caminho. Natsu correu do chão com o punho em chamas e o lançou contra a lâmina protetora de Erza. Ele imediatamente seguiu com um joelho, outro punho e um chute largo em direção ao ombro dela. Mas Erza bloqueou cada ataque com o gume de sua espada. Quando o punho de Natsu bateu contra sua lâmina, ela usou a força dele para empurrá-lo para trás e balançar sua espada nele. Mas Natsu se abaixou sob o golpe e girou em suas mãos para dar 2 chutes nela com chamas fluindo de suas pernas. Erza pulou sobre o ataque dele e começou a manipular suas chamas para que elas a cercassem. Ela levantou sua lâmina e as chamas começaram a girar em volta de sua espada antes que ela abaixasse sobre ele. Mas Natsu viu seu contra-ataque e usou as chamas em seus pés para impulsioná-lo para o lado e para longe do dano enquanto o fogo começava a se espalhar em todas as direções. O público deu alguns passos para trás e ficou surpreso antes de começar a aplaudir e vibrar com a exibição incrível. Natsu continuou empoleirado perto do chão antes de se lançar para frente e balançar todo o braço, ataque de asas do dragão de fogo. Erza manipulou as chamas e pulou para longe antes de girar nos calcanhares e se preparar para atacar. Natsu se virou e estufou o peito. E ali! Rugido do dragão de fogo! Os 2 ataques de fogo colidiram um com o outro e uma onda de chamas brilhantes se espalhou em todas as direções. Depois de um momento, o fogo morreu e os 2 magos estavam de pé um de frente para o outro sem um arranhão neles. Eles se abaixaram em suas respectivas posições e se prepararam para outra rodada antes de correrem um em direção ao outro com licença. Natsu e Erza pararam um pouco antes do contato e olharam para o local onde ouviram a nova voz chamá-los. Caminhando pela multidão estava um homem-sapo alto vestindo trajes oficiais e uma bolsa pendurada no ombro. Ele anunciou: "Eu sou um mensageiro enviado aqui pelo Conselho Mágico." As pessoas começaram a sussurrar e conversar entre si quando souberam que o Homem-Sapo foi enviado ali pela mais alta forma de governo mágico. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. "Estou aqui hoje para emitir a prisão por danos materiais e várias outras acusações para uma certa Erza Scarlet." Erza piscou. "Hein? O que? O que você quer dizer com Erza sendo presa? Por quê?" O sapo deu um passo à frente. "Sinto muito, senhorita Scarlet, mas preciso que você venha comigo." "Ei! Ei! Esperem!" Naruto saiu da multidão e ficou na frente de Erza defensivamente. "Eu não sei o que está acontecendo, mas vocês não podem simplesmente levar Erza sem motivo. Vocês têm que pelo menos nos dizer o porquê." O Homem-Sapo ficou em silêncio por um segundo antes de inclinar a cabeça. "Você é Naruto Uzumaki?" Naruto ficou em silêncio e olhou para Erza antes de levantar uma sobrancelha em confusão. "Sim." "Por quê?" O mensageiro do conselho tirou outro envelope da bolsa e o entregou. "Ao loiro, você também está preso." Naruto pegou o envelope e olhou. "Oh, droga." Naruto sentou-se em um sofá colocado do lado de fora da porta para o corredor. Ele olhou para as algemas que prendiam suas mãos e girou seu pulso enquanto alguns momentos de silêncio se passaram. Ele provavelmente não precisava dessas algemas, não que elas realmente fizessem alguma diferença, mas se o conselho o estava chamando para uma prisão, então ele sabia que era melhor não discutir e lutar. Ele e Erza foram separados nos portões. Eles provavelmente ainda teriam a audiência juntos. Considerando que estavam sendo acusados do mesmo crime, mas não queriam 2 magos influentes da classe S na mesma sala. Naruto olhou para um dos guardas que o vigiava. "PSSH, ei cara, você sabe quanto tempo isso vai levar? Por que estamos apenas esperando aqui?" O Homem-Han respondeu com um tom profissional. "Chegamos no meio de outro julgamento que está sendo realizado no momento. Deve ser
Feito a qualquer momento e então passaremos para sua audiência. A porta enorme quase foi quebrada de suas dobradiças depois que um chute poderoso a abriu. Todos ficaram em silêncio enquanto um jovem alto com cabelo preto longo e espetado saía com arrogância. Ele tinha taxas perfuradas por todo o rosto e braços e usava cores predominantemente pretas. Mas algo que Naruto notou primeiro foi o fato de que em seu ombro direito havia uma tatuagem de guilda do que parecia um cajado roxo rodopiante. O homem com os piercings cuspiu com raiva: seus idiotas de merda! Perdendo meu tempo sempre. Que podem! Mais uma merda dessas e eu vou derrubar todo esse lugar de merda. Ele chutou a porta na frente dele e foi embora. A sala de espera estava silenciosa. Acredito que agora é sua vez. Ah, ótimo! Naruto se levantou de seu assento e foi escoltado pelo corredor familiar em direção ao tribunal. Ele aproveitou o momento para olhar ao redor e sentir uma sensação de nostalgia passar por ele no antigo prédio. Não nostalgia carinhosa. Apenas nostalgia. Ambiente familiar. Atmosfera familiar. Ar estéril familiar. E rostos conhecidos. Encostado em um dos pilares diretamente na frente deles estava uma linda jovem vestindo um kimono branco com longos cabelos roxo escuros. Ela estava com batom e casualmente brincando com um orbe azul petróleo descansando em suas palmas. Os sapos imediatamente a avistaram e caíram de joelhos. Ultiar-sama. Oh, o que você está fazendo aqui? Relaxem, pessoal. Só estou aqui para cumprimentar nosso convidado. Ela se empurrou para fora da estrutura e foi até o loiro um pouco mais alto com um balanço nos quadris. Ela ficou na frente dele. Olá de novo, Naruto-san. Ele deu um pequeno sorriso e riu antes de olhar para as pessoas ajoelhadas ao seu redor. Então eles fazem isso sempre que veem você ou foram treinados? Só um pouco de cortesia comum, na verdade. Ultiar declarou antes de jogar seu orbe no ar e deixá-lo pairar. Ao redor dela, eles não querem deixar um membro do Conselho Mágico bravo. Ou então pode haver consequências a pagar. Falando em membros loucos do Conselho, Naruto olhou ao redor com expectativa. Segran vai aparecer em algum lugar também? Eu não achei que ele perderia a chance de vir e me humilhar enquanto minhas mãos estão amarradas desse jeito. Infelizmente, Segran-sama não pode vir te ver. É por isso que estou aqui no lugar dele. Ultiar olhou para ele. Ele teve uma nítida impressão de que você não gostaria de enfrentá-lo depois do que aconteceu em seu último encontro. Naruto inclinou a cabeça. Ok, ele é tão inteligente quanto eu me lembrava. Certamente repassarei o elogio. Naruto suspirou e olhou para a beldade indiferente. Tudo bem, do que se trata tudo isso? Ultiar deu um sorriso atrevido. Por que você acha que isso tem que ser sobre alguma coisa? Porque é sempre algo com o conselho. Ultiar deu um murmúrio concordante antes de colocar uma mão em seu ombro e começar a circulá-lo. Todos estão se sentindo um pouco ansiosos sobre o fato de que todos vocês foram capazes de aprender uma guilda das trevas tão formidável com tão pouca consequência. E eles estão preocupados que você possa pensar que pode escapar de quaisquer crimes de danos por causa de suas ações. Naruto revirou os olhos. Você tá brincando? Nós nunca ouvimos o fim deles reclamando. Claro que sabemos que não estamos além do alcance do Conselho Mágico. Sim, bem, eles ainda gostam de fazer uma demonstração de poder. Ultiar deu uma volta completa. Em volta dele olhou para o homem um pouco mais alto. Então eles estão apenas fazendo isso para garantir a todos que ainda têm o controle. Uma leitura rápida das acusações, talvez um discurso ou dois, e você e Titânia estarão a caminho de casa para sua luta heroica regularmente programada. Naruto ficou em silêncio por um momento antes de estreitar os olhos. Tem que haver mais do que isso. Ultiar deu um sorriso cúmplice. Por que você acha que há algo mais acontecendo nos bastidores? Porque geralmente há nada disso. Ultiar se virou e começou a se afastar. Só tome cuidado.
para não causar muitos problemas e isso tudo deve acabar logo. Ela então olhou para trás dele e sorriu, ou faça. Pessoalmente, sempre fui mais fã de problemas e palhaçadas. A projeção de pensamento de Utiar desapareceu da existência e deixou o corredor quieto. Os homens-sapo se levantaram e olharam para o loiro de bigodes. Você conhece Utiar-sama pessoalmente? Naruto balançou a cabeça. Não. Só uma garota com quem briguei alguns anos atrás. Os réus, por favor, subam ao banco das testemunhas. As portas se abriram, revelando Erza e Naruto parados pacientemente enquanto ambos esperavam por sua entrada. Eles caminharam pelo corredor em direção à arquibancada vazia localizada diretamente em frente ao banco do Magic Council. Os olhos de Erza percorreram todo o banco e ela avistou vários rostos familiares. Vários membros do conselho que ela já tinha visto antes em outros casos em que teve que ir ao prédio do conselho. E Hajime estava sentado em silêncio, mas ele viu a jovem olhando para ele e ele deu um sorriso tranquilizador e assentiu. Sentado no lado oposto do banco estava Segran, preguiçosamente recostado em sua cadeira e provavelmente apenas aproveitando todo o espetáculo acontecendo diante dele. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Ela finalmente olhou para o lado para ver Naruto distraidamente coçar a penugem ao redor do queixo. Ela deu um pequeno sorriso para que ninguém notasse. Ela achou fofo que ele estivesse tentando deixar a barba crescer para tentar parecer mais robusto como os homens mais velhos da guilda. Coçava quando se beijavam, mas era algo com que ela conseguia sobreviver. Crawford anunciou, Erza Scarlet. Naruto Uzumaki. Vocês sabem por que estão aqui hoje? Erza assentiu, sim, senhor. Naruto suspirou, acho que temos uma boa ideia. Vocês estão aqui hoje pelos danos, destruição e vandalismo de vários prédios e estruturas governamentais, incluindo a estação de trem de Oshibana, a ferrovia do Canyon, a destruição da mansão usada para as reuniões regulares localizadas em Clover e vários outros danos. Naruto levantou a mão e chamou a atenção deles. Ele declarou de forma prática, nós só destruímos metade da mansão. O resto caiu sozinho. Então não deveríamos ser acusados apenas de destruição parcial. Alguns membros suspiraram com a pergunta, enquanto Segran e Utiara estavam visivelmente rindo da declaração. Erza deu uma cotovelada no namorado e ele tropeçou um pouco. Ele olhou para ela confuso. O quê? Ela lançou-lhe um olhar furioso e sussurrou alto, não podemos ser acusados de destruição parcial de propriedade do governo, seu idiota. Mas não foi totalmente culpa nossa. Deixando de lado a coisa da canção de ninar, se ele caiu depois disso, então é um problema com a forma como foi construído. Culpe o carpinteiro. Erza suspirou e balançou a cabeça, o Conselho Mágico não vai enviar uma queixa e prisão para um carpinteiro. E eles não vão nos acusar de destruição parcial. Na verdade, Yajima atraiu a atenção de todos, esse é um tópico que estamos discutindo há algumas horas. Erza olhou para eles incrédulo enquanto Naruto comemorava, haha, eu estava certo. Não, você não está certo. Michelo argumentou de seu lugar, você ainda está sendo acusado dessa destruição. Ah, vamos lá. Segran sorriu, ele está certo. Não é exatamente justo puni-los por algo que a flauta demoníaca fez enquanto caía para trás. Por que não desembrulhamos suas amarras e a cobramos pelos danos? Você está louco, seu idiota. Eu estava brincando. Só queria ver se você realmente não tinha senso de humor depois de todos esses anos. Aparentemente eu estava certo. Por que você chega? Crawford gritou com um tom retumbante, que impediu todos de continuarem a brincadeira. Ele sentou-se novamente, estamos aqui para fazer um julgamento. Se todos vocês terminarem de discutir, podemos continuar. Todos ficaram em silêncio. E até Naruto se endireitou e tossiu na mão antes de ficar em silêncio. Crawford assentiu, bom.
Agora então na asterisco gol ou mumumum asterisco uma parte da parede atrás deles explodiu e destruiu completamente o concreto e a porta. Todos olharam para trás em choque quando uma nuvem de fumaça preta começou a se formar ao redor da grande sala. Alguém estava atacando eles? Aproveitando a chance. Na trilha para tentar destruir o prédio. Uma figura começou a abrir caminho pela fumaça e riu. Ha ha ha! E eu pensei que vocês do Magic Council eram bem competentes. Mas acho que vocês estavam errados. Considerando que vocês pegaram a pessoa errada tão facilmente. Da poeira surgiu Natsu, vestido com uma peça extra de armadura que ele havia pegado de uma loja em Magnólia. Ele também estava usando uma saia azul, botas pretas e uma peruca vermelha que ele havia jogado aleatoriamente sobre sua cabeça enquanto fios de cabelo rosa estavam saindo. Vários homens-sapo vieram correndo atrás dele antes que ele gritasse com fogo saindo de sua boca: "Eu sou a verdadeira Erza Scarlet. Tenha medo de mim. Eu sou o verdadeiro culpado." Todos assistiram com olhos brancos e rígidos. Enquanto o homem de cabelo rosa corria e cuspia fogo em todas as direções. Erza ficou completamente perplexa com a cena que acontecia diante dela e até Naruto foi pego de surpresa pela ação estúpida de Natsu. Até que ele percebeu o quão engraçado era e cobriu a boca para abafar o riso. Erza olhou para ele e o encarou, mas ele não conseguia parar de rir. Ele engasgou: "Eu sinto muito, Erza. Mas eu não posso pfffftttt." Naruto continuou a conter o riso enquanto Segran ria em sua mão e Uchiha tentava cobrir o riso com a manga. Natsu então puxou uma corda amarrada na parte de trás de sua saia e mostrou para todos: "Mas eu não estou sozinho." Ele puxou a corda e eles ouviram rodas rangendo começando a rolar sobre o piso de mármore. Outra figura emergiu da fumaça, esta nem remotamente parecida com a pessoa que eles estavam tentando imitar. No topo de uma plataforma rolante havia 2 barris empilhados um sobre o outro. De pé sobre eles com um cobertor preto enrolado. Em seu corpo e pendurado na lateral estava Rap. Ele tinha olhos estreitos e um lenço amarelo colocado no topo de sua cabeça. Ele gritou: "Eu sou Naruto Uzumaki. Tema meus bigodes e trema com minha altura." A risada de Naruto morreu instantaneamente e ele olhou para a cena com os olhos cobertos pelos cabelos. Rap continuou gritando: "Quantas pessoas você conhece com bigodes? Eu sou o único. Naruto. E eu sou Erza. Veja-me destruir merda e bater nas pessoas." Natsu se virou para os homens-sapo tentando se aproximar furtivamente dele e atacou. Ele segurou um deles sobre a cabeça e o jogou para longe em direção a um grupo de seus colegas de trabalho. Natsu aplaudiu. "É." Rap olhou para seu melhor amigo. "Natsu, Erza usa uma arma. Agite alguma coisa." "Oh merda, você está certo." Natsu procurou por algo para usar antes de arrancar uma das tábuas de madeira do barril de Rap e começar a usá-la para quebrar cadeiras. Os 2 idiotas continuaram a causar estragos antes de Natsu apontar para o conselho. "Ah, viu? Eu gostaria de ver você tentar capturar a verdadeira Erza Scarlet agora." Crawford bateu o martelo. "Coloquem todos eles na cadeia por esta noite." A porta da prisão bateu e Natsu agarrou as barras. "Você está de brincadeira comigo? Deixe a gente sair, caramba." Rap sentou-se no canto e fez beicinho. "Eu nunca pensei que veria o resto da minha vida passar do outro lado das grades." Natsu eu meio que esperava, mas não achei que aconteceria comigo. "Por que você acha que eu vou passar a vida na prisão? E vocês dois?" Natsu apontou para as 2 pessoas sentadas na frente dele enquanto elas abaixavam suas cabeças com uma atmosfera sombria ao redor delas. Ele gritou: "Por que vocês dois não disseram nada? Na verdade, por que diabos? Você deixou eles te levarem embora em primeiro lugar. Você não fez nada de errado." Erza colocou a cabeça para fora dos braços e olhou feio. "Seu idiota. Sabemos que não fizemos nada de errado."
O conselho sabe que não fizemos nada de errado. Eles só nos trouxeram como uma demonstração de que ainda tinham influência sobre o que acontece no reino. Então outras guildas não pensariam que poderiam escapar impunes de qualquer coisa. Rap e Natsu olharam um para o outro e inclinaram a cabeça. Eles teriam lido as acusações, nos dito para tomar cuidado, algo como um tapa na mão, e então estaríamos em casa antes do pôr do sol. Ers olhou feio e sua sobrancelha se contraiu. Mas então vocês, idiotas, invadiram e estragaram tudo. Natsu e Rap ficaram em silêncio por um momento antes de suarem e se recostarem. Viu, nós não sabíamos disso. E sobre isso, o que foi isso exatamente? Erza se arrastou até Natsu e agarrou sua coleira antes de encará-lo. Eu sou Erza Scarlet. Veja-me quebrar coisas e bater nas pessoas. Quer se explicar? Natsu gaguejou com o tom de voz dela. Eu tive que ser convincente. E é assim que você me vê. Não, senhora. Não vejo por que você está reclamando. Todos olharam para a forma de luto de Naruto enquanto ele tinha a cabeça escondida nos braços. Ele falou desanimado, vestimenta transgênero. Quebrando coisas enquanto invadia um prédio do governo. Tentando insultar enquanto gritava. Não importa. Porque pelo menos você conseguiu ser retratado por uma pessoa. Enquanto eu, fiquei preso. Com um gato. Todos olharam para Rap enquanto ele pensava por um minuto antes de levantar a pata. Achei que fiz um bom trabalho interpretando Naruto. Naruto olhou feio para Natsu. Por que você trouxe? Natsu deu de ombros. Eu precisava de alguém para agir como você e pensei que Rap era a melhor escolha. Rap foi a melhor escolha? Naruto perguntou com uma veia na cabeça. Não. Elfman. Grey. Loki. Lachus. Inferno. Mira. Por que Rap? Natsu e Rap ficaram em silêncio por um momento antes que o homem de cabelo rosa apontasse para o rosto do gato. Ele tem bigodes. Bigodes? É só isso que é preciso para me imitar. Naruto fervia de raiva antes de cair de volta contra uma parede e gemer antes de balançar a cabeça. Eu te odeio. Tanto. Natsu fez uma careta. Antes de se sentar contra a parede e olhar ao redor antes de gemer, estou com fome. Erza se recostou e tirou um pouco de cabelo dos olhos. Estamos todos com fome, Natsu. Eles vão nos dar o jantar em algumas horas, então aguente firme até lá. Mas estamos com fome agora. Rap gemeu antes de olhar para Natsu. O que vamos fazer nas próximas horas até comermos? Dormir. Natsu olhou em volta. Está bem escuro aqui. Mas eu não estou com sono. Eu também. Ok. Acho que tenho algo para ajudar vocês com isso. Naruto disse enquanto se levantava e andava até o lado deles. Naruto agarrou a cabeça de Rap e Natsu antes de jogá-los juntos. O Dragon Slayer e o gato voador gemeram de dor antes de desmaiar e começar a dormir no chão. Naruto sentou-se contra a parede e fez uma careta. Idiotas. Aposto que até eu poderia ter pensado em uma maneira melhor de nos tirar daqui. Agora estamos presos aqui até de manhã. Sim. Erza olhou para seus amigos dormindo na frente dela antes de sorrir e olhar para Naruto. Pode ter sido idiota, mas é a intenção que conta. O pensamento de um idiota. Naruto riu um pouco e olhou para ela. Droga, eu sou um idiota, e até eu pensei que esse plano era estúpido. Ele viu o rosto sorridente de Erza e não conseguiu evitar rir enquanto coçava a cabeça. Ok, foi bem legal eles terem vindo nos ajudar. Eu só queria que eles não tivessem me substituído por um gato. Você deveria ter visto sua cara. Meu rosto? Você deveria ter visto seu rosto. Quando Natsu chegou correndo com uma saia e peruca, você simplesmente caiu. Os dois amantes riram entre si enquanto estavam sentados na cela da prisão. Naruto suspirou e olhou para o teto. O que vamos fazer até de manhã? Não sei sobre você, mas acho que eles
Tiveram a ideia certa. Erza ajustou sua posição sentada até que ela estivesse mais encostada em Naruto e descansou a cabeça em seu ombro. Vou tirar um cochilo. Naruto olhou para a garota, encostada nele como um travesseiro, e estreitou os olhos. E eu? O que vou fazer enquanto você dorme? Tente dormir também. Isso tudo vai acabar mais rápido se fecharmos os olhos. Naruto resmungou e sentiu Erza relaxar lentamente em seu braço. Ele olhou para baixo para vê-la com os olhos fechados e respirando silenciosamente enquanto se aninhava em seu lado. Ele então olhou para cima para ver Rap e Natsu de alguma forma se abraçando e roncando alto. Ele suspirou antes de decidir seguir a liderança deles. Ele se sentou um pouco para trás, inclinou a cabeça para trás e um pouco contra a de Erza, e fechou os olhos para um rápido cochilo. Abaixo da passarela estava uma figura, olhando calmamente para a cela cheia de fadas adormecidas. Ele sorriu antes de ir embora e voltar para sua câmara. Seagran abriu as grandes portas de sua câmara e entrou para ver Ulquiorra preguiçosamente sentada no assento de sua cadeira. Suas pernas pendiam para o lado enquanto ela girava seu orbe na mão. Antes de notar o retorno do homem de cabelo azul, ela parou de girar seu orbe. Então, o que todos eles estavam fazendo? Dormindo, se você acreditasse. Como se não houvesse nenhuma preocupação no mundo. Seagran sentou-se na cadeira em frente a ela e olhou de volta para o jogo de xadrez que já estava em andamento. Ele se inclinou para frente em uma postura pensativa. É realmente invejável. Como eles conseguem relaxar tão facilmente? Bem, estou feliz que você pareça estar com inveja das fadas. Mas se eu sou forçado a trabalhar, então você é forçado a trabalhar também. Ulquiorra sentou-se e levantou-se da cadeira antes de entregar a ele um arquivo na mesa. Aqui. Tudo o que você queria saber sobre a situação na Ilha Galuna. Seagran pegou o arquivo e começou a folheá-lo, olhando para as fotos de vários homens e mulheres vestidos com roupas estranhas. Mas a imagem mais importante era a de um demônio enorme, com a boca aberta como se estivesse rugindo em agonia e completamente envolto em gelo. Seagran assentiu. Quanto tempo você acha que vai demorar até que eles descongelem Deliora? Alguns dias. Uma semana no máximo. Só mais um pouco de Moon Drip e a concha deve começar a derreter. Ulquiorra sentou-se no braço da cadeira e olhou por cima do ombro. Assim que eles soltarem o demônio e se matarem lutando contra ele, eu usarei o feitiço que você me deu e assumirei o controle dele. O que você vai fazer com ele quando ganhar o controle? Talvez eu o mantenha por perto como músculo extra até o momento em que a torre estiver completa. Não faria mal ter um traço da magia de Zeref para usar quando ressuscitarmos. Seagran recostou-se na cadeira e colocou o arquivo de lado antes de olhar novamente para o jogo de xadrez. Na verdade, me sinto muito cruel em fazer você assumir essa tarefa. Não há tarefa pior do que pedir a uma criança para pagar a existência de seus próprios pais. Ulquiorra zombou. Sou grato por sua simpatia, mas ela é desperdiçada com aquela mulher. Eu já lhe disse antes que ela mal contava como mãe e era um fracasso como pessoa. No que me diz respeito, você só me pediu para ir em um trabalho que exige que eu derreta gelo. Seagran olhou para sua parceira e lançou-lhe um olhar levemente divertido. Nossa, você é bem distorcida, não é? Como se você fosse alguém para falar. Foi assim que eu sobrevivi. Ulquiorra se levantou e foi até a janela e olhou para fora, para o sol poente. Ela se sentou contra o parapeito da janela e segurou seu orbe na mão. Estamos quase no fim. A ressurreição de Zeref está logo ali, e com ela, um mundo totalmente novo. O campo foi definido. Os jogadores estão tomando suas posições. Seagran reposicionou o tabuleiro de xadrez e juntou as mãos em pensamento. Agora tudo o que resta é jogar a partida. Meu Deus, Seagran-sama, onde eu poderia estar naquele tabuleiro? Uma rainha? Um cavalo? Ou apenas um pequeno peão que você jogará fora? Quando chegar a hora? Sua posição neste tabuleiro depende inteiramente de você, Ulquiorra.
Se você quer ser uma peça que prepara tudo para acontecer ou um pilar que muda este mundo, é algo que você pode escolher. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou nas peças pretas de seu oponente. A resistência já começou a formar suas fileiras. As guildas legais. Os cavaleiros rúnicos. O conselho mágico. Sem dúvida, Fairy Tail se tornará um problema enquanto tentamos aprender a peça final. Ainda assim, eles são apenas peças no jogo. Todos eles planejados e calculados. Segrain ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Não. Nem todos são apenas pedaços. Ultiar parou de girar seu orbe antes de olhar para o mago santo de cabelo azul. No amplo espectro de como tudo isso se desenrola, a única outra pessoa que eu poderia considerar como jogador seria Naruto. Ultiar ficou bastante surpresa com a resposta dele antes de mostrar interesse na escolha de seu nêmesis. Ela inclinou a cabeça. Sério? Ele não me parece exatamente alguém que se igualaria a você em uma briga intelectual. Ele não é. Ele não consegue planejar erros ou medidas de segurança. Ele não é capaz de guiar as pessoas ou usá-las para sua vantagem. Ele nem sabe que faz parte deste jogo. Mas em todo lugar que ele vai é como se ele jogasse uma chave inglesa no sistema. Ele faz cada movimento com sua vida em jogo e de alguma forma sai para contar a história. Quando se trata do jogo final e os últimos movimentos precisam ser feitos. Segrain olhou para o assento. Em frente a ele encarou a imagem sobreposta de Naruto sentado na cadeira. Ele abaixou as mãos. Ele será o último obstáculo a ser quebrado antes que o novo mundo possa se concretizar. Ele estendeu a mão e agarrou a peça do rei em frente a ele antes de passar os dedos sobre ela. A dor e o trabalho do herói finalmente virão à tona. O Salvador trará um fim a este mundo e inaugurará um novo paraíso. E tudo isso estará completo. Ele esmagou o pedaço preto em sua mão até que não restasse nada além de pó. Quando eu der um fim ao vilão e seu mundo falso. #Elmaki, ensine-nos. Mira Sensei #Olá a todos. A linda mulher de cabelos brancos apareceu usando um jaleco e um par de óculos na ponta do nariz. Ela piscou para a câmera. Vocês estão todos prontos para outra aula? Alguém tocou um áudio de uma multidão aplaudindo. Hoje, nosso experimentador é Naruto Uzumaki. Uma luz brilhou de cima para revelar o loiro de bigode sentado sozinho em uma cadeira. Ele olhou ao redor. Por que estou aqui? E minha assistente para esse experimento, Lucy Artfilia. Outra luz brilhou e revelou que sentada bem ao lado de Naruto estava Lucy. Ela olhou ao redor confusa. Por que estou aqui? Mira sorriu e falou com um tom fofo. Vamos todos dar uma grande salva de palmas aos nossos amigos que nos ajudaram hoje com nosso experimento. Naruto olhou para ela. Mira, o que está acontecendo? Você acabou de me dizer para sentar e fazer o que quer que você diga. Eu também. Lucy olhou para a modelo preocupada. Mira-san, por que você me disse para ser o controle neste experimento? Mira os ignorou e se virou para a câmera. Agora, pessoal, não tentem fazer isso em casa. O que faremos hoje é perigoso e pode causar ferimentos se vocês não tiverem a preparação correta. Dizer o quê? Posso, por favor, não fazer o que quer que seja isso. Mira se levantou e sorriu. Felizmente para nós, temos pessoas aqui hoje para garantir que as coisas não fiquem muito loucas. Vamos todos dar uma grande salva de palmas para nossos voluntários. Mira fez um gesto para o lado para revelar Natsu, Grey, Erza, Elfman e Apple todos vestidos em ternos pretos com óculos escuros. Eles estavam parados e preparados para qualquer coisa. Natsu tocou sua orelha. Águia 2, aqui é a Águia 1, tudo limpo do meu lado. Como está a sua, câmbio? Grey, bem ao lado dele. Tocou sua orelha. Eagle 1, tudo limpo do meu lado, câmbio. Os olhos de Naruto tremeram. O que vocês, idiotas, estão fazendo? Erza tocou sua orelha. Mira nos contou o que ela estava planejando.
fazer, então nos preparamos para o que poderia acontecer, câmbio. Elfman tocou sua orelha. Posso ter falhado na primeira vez que passei por isso, mas como homem não vou estragar tudo desta vez. Fim. Rap tocou sua orelha. Sim, senhor, câmbio. Os olhos de Lucy estavam arregalados como pratos e ela tremia. Estou com tanto medo agora. Mira levantou as mãos no ar. O experimento de hoje. É. As luzes se acenderam para revelar uma mesa na frente das duas loiras. Estava coberta com uma infinidade de álcool e bebidas alcoólicas. Como diferentes álcoois afetam um certo homem loiro. Da nossa fada. Naruto e Lucy encararam a mesa. Então eles olharam um para o outro e piscaram antes de olhar de volta para a mesa. Naruto sorriu e deu de ombros e pegou uma garrafa. Eu estou apenas bebendo? É isso? Retiro tudo o que disse sobre esse jogo bobo. Lucy observou Naruto abrir a tampa de uma garrafa antes de despejá-la em um copo para ele beber. Ela se virou para o cientista responsável pelo experimento. Mira-san, eu deveria estar bebendo também ou agora. Como você pode ver, o sujeito está felizmente inconsciente de sua condição enquanto intoxicado. Como tal? Enquanto ele consome o álcool, veremos como seu comportamento afeta nosso sujeito não intoxicado, nosso controle. Lucy piscou. Espera, o quê? Cerveja. Naruto estava balançando em seu assento com um sorriso idiota no rosto com soluços aleatórios a cada poucos segundos. Lucy olhou para o loiro agora bêbado depois de uns bons 20 minutos bebendo. Ela se recostou em seu assento e olhou para a câmera. Ele vai ficar bem. Por favor, não fale diretamente para a câmera. Ei, Lucy. Naruto jogou um braço sobre o ombro da garota e a fez gritar antes de levantar sua bebida. Quer um gole rápido? Aposto que você vai gostar. Lucy balançou a cabeça. Não, obrigada. Bobagem. Naruto enfiou a garrafa na boca dela e os olhos de Lucy ficaram brancos como pratos enquanto ela balançava os braços em protesto. Ele puxou a garrafa de volta e ela caiu da cadeira tossindo antes que ele risse. Ata garota. Lucy tossiu um pouco de cerveja com uma lágrima no canto do olho. Antes de olhar para as outras pessoas que estavam com ela, por que estamos fazendo isso? Não se preocupe, Lucy, estamos prontos para abandonar este lugar por segurança a qualquer momento. Todos. Os seus amigos vestidos de terno estavam agachados e prontos para correr a qualquer momento, enquanto cobriam Mira por todos os lados. Uísque. Naruto parou de beber da garrafa de uísque e limpou o nariz antes de choramingar. Então, depois de um dia inteiro de trabalho, eu vim para a guilda, pedi uma tigela de ramen. Não sobrou nada. Eu não podia culpar Mira porque ela é tão legal. E trabalha tão duro, mas ainda assim, eu fiquei tão triste. Lucy ficou realmente surpresa com a mudança de personalidade dele de excêntrico e feliz para triste e melancólico. Ela deu um tapinha nas costas dele. Lá. Está tudo bem. Obrigado. Naruto estava prestes a tomar outro gole de sua garrafa, mas ela caiu de sua mão e rolou no chão. Ele se jogou para trás em sua cadeira e começou a deslizar para fora dela. Urlililho. Lucy olhou para todos eles. Isso é normal? Erza assentiu com a cabeça. Algo sobre o uísque o deixa triste. Mantenha o ouvido aberto e ele deve ficar bem. Mira escreveu em sua prancheta. Compre excedente de ramen. Tequila. O que diabos você está olhando? Lucy se encolheu. Nada. Naruto fez uma careta. Eu sei que você está mentindo. Você está olhando diretamente para mim. Você me disse para fazer isso. Naruto se levantou do assento e olhou na cara dela. Quem diabos você pensa que é? Eu sou Lucy. Mentirosa. Eu conheço Lucy. Ela é uma garota legal com cabelo loiro e chaves. Você acha que poderia ser Lucy? Eu te disse que sou Lucy. Quem diabos é Lucy? Grey e Natsu chegaram pelos lados.
Retreinaram seus braços enquanto ele começava a se sacudir. Ei! Quem diabos são vocês? Me soltem! Seus filhos. Elfman veio voando e atingiu Naruto diretamente, prendendo todos no chão. Lucy tremeu na cadeira e ajeitou o cabelo. Eu estou começando a me arrepender dessa decisão. Uísque. Naruto calmamente tomou um gole de seu copo e recostou-se em sua cadeira. Ele olhou para cima para ver Lucy, Mira e todos os outros olhando para ele com expectativa. Ele levantou uma sobrancelha e falou com um tom desinteressado. O quê? Você está se sentindo bem? Sim. Por quê? Você parece sóbrio? Como isso é possível? Você bebeu, como, um bar. Naruto deu de ombros e girou a bebida em sua mão. Talvez eu tenha completado o ciclo. Não me sinto diferente. Todos piscaram, surpresos, e olharam uns para os outros. Lucy passou a mão pelos cabelos. Bem, isso é inesperado. Sim. Quase tão inesperado quanto você dizer que, para pagar o aluguel esta semana, você estava pensando em aceitar aquele emprego de vendedor de doces, em que você vai até a casa de alguém e lhe dá um beijo no rosto. Lucy corou. Oh, o quê? Lembra? Foi isso que você me disse quando nos encontramos no meio da rua. Eu disse para você manter isso em segredo. Por que você está dizendo isso agora? Naruto deu de ombros com indiferença e continuou bebendo. Mira cantarolou e olhou para sua prancheta. Parece que quando ele bebe uísque, ele não tem mais a habilidade de conter segredos. Então ele, certa vez, Elfman aceitou um emprego e foi à festa de aniversário de uma menina, se fantasiando de princesa. Todos olharam para o maior homem ali, com o maxilar completamente frouxo. Todos riram baixinho. Grace recompôs. Bem, Elfman, eu não tinha ideia de que você gostava desse tipo de coisa. Talvez Gray foi confundido uma vez com um stripper masculino enquanto caminhava na frente de uma boate feminina seminu. Eles o agarraram, o forçaram a subir no palco, e ele disse que era um dos empregos mais bem pagos que ele já conseguiu. Ele ainda volta algumas vezes para ganhar dinheiro fácil sob o nome de Ikki das Letus. Gray ficou pálido quando seu maior segredo foi revelado a todos. Naruto olhou para seu copo. Está tudo bem, cara, as pessoas fazem muito por seus empregos. Erza me disse que ela estava fazendo algo que exigia que ela usasse um terno hoje. Então ela pediu emprestado um par de minhas boxers para entrar no clima. Mira olhou para Erza surpresa enquanto a bela ruiva evitava seu olhar. Fiquei interessado na ideia, então troquei de calcinha com ela. Estou usando uma calcinha preta agora. Mira pulou na frente da câmera. Ok, já chega por hoje. Espero que todos tenham se divertido conosco hoje e espero que tenham aprendido que Mira só está fazendo isso porque se sente insegura depois que Jenny Realig disse que ela é só peitos e nada de cérebro. Desligue a câmera. Desligue a câmera. Desligue asterisco BZZT e assim. Chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.